Boa noite, boa noite, boa noite a todas, a todos, se tiver algum papai, eu acho que vai entrar algum papai aqui hoje. Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live do programa Mamãe Sem Neura. Nesse programa, eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na maternidade. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra. Na live de hoje, eu vou ter uma convidada muito especial, que é uma paciente que chegou no meu consultório, mãe de gêmeas prematuras. Ela vai contar pra gente, espero que o Juliano esteja junto, que é o marido dela, como é que eles conseguiram conquistar a amamentação exclusiva das gêmeas. Hoje elas estão com 4 meses e alguns dias. Foi um desafio, foi um início difícil, elas foram prematuras, mas conseguiram alcançar o sonho da amamentação exclusiva e atualmente as meninas estão sem complemento, só mamando no peito. Isso é muito legal, não podia perder a oportunidade de convidar a Raquel para dividir isso com a gente, essa experiência, porque ela tem muito a nos ensinar. Antes de começar, eu queria lembrar vocês alguns pontos importantes da técnica de amamentação e do que a gente recomenda para uma amamentação de gêmeos. Mas lógico, a amamentação de gêmeos, cada mãe vai encontrar seu equilíbrio, cada mãe vai encontrar o seu jeito, aquilo que fica bem para ela, aquela forma como ela se sente mais confortável. A gente tem algumas dicas, mas cada mãe vai encontrar o seu equilíbrio. E a amamentação de mãe que tem um bebê só, vocês sabem, vocês imaginam que se uma mãe que tem gêmeos está conseguindo amamentar exclusivamente, imagina a mãe que tem um bebê só, por mais que tenha desafios. E a Raquel passou por vários desafios. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. O fator principal para a amamentação, na minha opinião, é mental e emocional. Então, nós temos muitos fatores que favorecem a produção de leite, que favorecem a amamentação. Temos alguns fatores que podem atrapalhar a produção de leite. Mas eu vou falar para vocês que em 22 anos de formada e aí acho que dá uns 18 de pediatria, eu posso falar com toda certeza que o fator mental, emocional, rede de apoio é o mais importante. Então, hoje, o que eu falaria para vocês que, basicamente, força mental, resiliência, um estado emocional equilibrado e depois disso um bebê que faz uma sucção efetiva nessa mãe, que não tem problemas com a sucção e uma mama que é estimulada pelo menos a cada 3 horas e no início, quando a mãe ganha o bebê, muitas vezes ela vai precisar colocar esse bebê mais vezes com intervalos menores do que 3 horas, porque vem a pojadura, o leite desce em grande quantidade, então, e esse bebê tem um estômagozinho muito pequenininho ainda, então ele vai mamar e vai ficar pedindo várias vezes, então é comum a mãe ter que colocar o bebê várias vezes nesse início, mas esses fatores são os principais. O fator emocional, o fator mental, rede de apoio, sucção efetiva do bebê e um estímulo adequado da mama, que é esse bebê ir para a mama várias vezes ao dia. Se você tiver esses fatores que eu citei, que foram 5, não tem como a sua amamentação dar errado, tá? Ah, mas aí tem a língua presa, mas aí tem o torcicolo congênito, mas aí tem a fissura. Exatamente. Se a gente eliminar esses fatores que são atrapalhadores da amamentação, a gente consegue uma amamentação com sucesso. Entre eles, nós temos alguns que podem atrapalhar relacionados à mãe e outros relacionados ao bebê. Mas eu digo para vocês que quando a mulher ela tá mentalmente forte, emocionalmente preparada, ela enfrenta esses desafios, ela os ultrapassa e ela alcança a amamentação sem dor e tranquila como deve ser. Os primeiros dias é fácil? É tranquilinho? Lógico que não. Bebê que nasceu, você tá na sua primeira experiência, às vezes tá na segunda ou terceira experiência da maternidade, mas cada bebê é cada demanda é uma.
esse bebê mama quer várias vezes nos primeiros dias, você tem a pojadura, tem que lidar com a descida do leite. Mas depois dos 15, 20 dias, essa rotina já vai se equilibrando e você, se você já tiver com tudo organizado, você consegue ter uma amamentação tranquila sim. Dos fatores do bebê que podem atrapalhar, em geral, o que é? Ou um bebê que tem algum probleminha neurológico e não faz uma sucção efetiva, uma sucção boa, tá? Mas isso, em geral, é percebido logo ao nascimento. Ou um bebê que tem anquiloglossia, que é a linguinha presa, e aí essa linguinha presa atrapalha a ordenha na mama, né? Que é retirar o leite, abrir a boquinha de forma adequada e fazer aquela ordenha com a língua de forma adequada. E aí a anquiloglossia, que também tem tratamento para ela. Um outro fator pode ser o torcicolo congênito, então um bebê que nasce com algum problema de tensão muscular nesse músculo do pescoço, que a gente chama de esternocleidomastoide, e que muitas vezes pode passar despercebido ao nascimento, e aí com os dias você começa a notar que esse bebê fica com a cabecinha mais para um lado. Esse pode ser um fator atrapalhador da amamentação. O bebê começa a escolher mais um lado da mama, começa a ficar desconfortável na outra, e por isso muitas vezes esses bebês querem mamar de um lado só, e a mãe fica achando que é porque ele gosta desse lado. Não, calma lá, vamos ver se não tá tendo um torcicolo, que às vezes é congênito, mas às vezes é posicional também. Então, esses fatores relacionados ao bebê são os principais para atrapalhar a sua amamentação. Com relação à mãe, a gente tem alguns fatores que podem diminuir a produção de leite, mas que eu digo para você o seguinte: eu tenho várias pacientes com esses diagnósticos que produzem leite e amamentam exclusivamente e tá tudo bem. E por quê? Na minha opinião, porque mentalmente elas pensam positivo, elas emocionalmente estão bem. Então esses diagnósticos acabam, ela mentalmente, ela atrai para ela a produção de leite. Porque quando a gente está tranquila, você favorece a produção de hormônios que induzem a produção e a ejeção do leite. Quando você está estressada e preocupada, você aumenta níveis de um hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, e ele desequilibra a produção de leite. Porque quando ele aumenta, diminui os hormônios da produção de leite, que eu já falei em várias outras lives, que é prolactina, ocitocina. Então, muitas vezes a mãe fica tão preocupada porque ela tem algum diagnóstico e, na verdade, o que pesa mais na produção dela vai ser essa preocupação, esse estresse excessivo. Dentre esses diagnósticos que podem atrapalhar, mas não é obrigatório, seria uma história de obesidade materna ou síndrome dos ovários policísticos, história de hipotiroidismo, história de diabetes, cirurgia das mamas. Então, esses 5 fatores maternos podem atrapalhar, podem diminuir a produção de leite, mas não é obrigatório. Eu tenho pacientes com história de obesidade, com história de hipotireoidismo, paciente com história de cirurgia da mama, amamentando, e bebês com mais de 5, 6, 7 meses. Algumas conseguem exclusivamente até o 6º mês, outras muitas vezes precisam de uma complementação, mas conseguem amamentar até após 1 ano. Então, ok também. O importante é você não pensar nos diagnósticos como um carimbo e algo que vai decidir a sua amamentação. Isso é o mais importante. Antes de chamar a Raquel, quero lembrar vocês que estão aqui que eu abri as inscrições para a comunidade Mamãe Nota 1000. Se você tiver interesse, entra no link que está na bio e você vai saber como é que funciona essa comunidade. E eu quero explicar por que eu tive a ideia de fazer essa comunidade e trazer para vocês aqui. Porque eu comecei a perceber que por mais que eu atendesse as mães no meu consultório, e muitas vezes ela conseguia acertar a técnica e tudo mais, o que acontecia depois, né? Depois que elas saíam dali, passava algum tempo, 1 mês, 2 meses, elas conseguiram amamentar, tudo bem, mas depois perdiam a rede de apoio, perdia a retaguarda, não tinha com quem trocar ideia, não tinha com quem conversar sobre alguma dúvida relacionada ao bebê, relacionada a esse momento que ela estava vivendo.
E muitas vezes isso fazia com que essas mães desmamassem, ou desistissem, ou introduzissem fórmula precocemente. E então eu entendi o quê? Que uma ou duas consultas de amamentação, elas não são suficientes para essa mãe se manter na jornada de forma tranquila e acompanhando o crescimento desse bebê de forma adequada. Pode ser que a mãe já tenha o seu pediatra, ok, mas muitas vezes ela tem dúvidas, ela tem todos os dias uma angústia. Esse período da amamentação, do bebê recém-nascido, principalmente do primeiro filho, onde a mãe muitas vezes não tem rede de apoio, porque o pai também já volta a trabalhar, não tem licença paternidade tanto tempo. A gente se sente sim angustiada, aflita, às vezes você quer trocar ideia com alguém, com alguém que tem informação, alguém que saiba do que você tá precisando, o que você tá passando, e as mães não têm isso. Então eu resolvi abrir a comunidade pensando em primeiro lugar nas minhas pacientes, nas pacientes que eu atendo, seja online, seja presencial, mas está aberta para quem entrar na live, para quem tiver interesse, porque vai fazer muita diferença. Nessa comunidade a gente vai falar sobre amamentação. Todos os dias eu vou estar dentro da comunidade do grupo de WhatsApp, então todos os dias eu vou tirar dúvida das mães que estiverem ali. Uma vez por semana eu vou ter uma mentoria com esse grupo fechado das mães que estiverem na comunidade. Então, nessa mentoria eu vou falar direcionado para essas mães. Essas mães vão poder me mandar mensagem todos os dias eu vou responder as dúvidas da comunidade. E nós teremos esse encontro fechado uma vez por semana. Então, gente, eu sou pediatra, eu não sou só uma consultora de amamentação, tá? Então, assim, todos os assuntos relacionados à saúde do seu bebê, a sua saúde como mãe que amamenta, eu tenho autoridade e eu tenho conhecimento para te ajudar e te orientar. Então, a ideia foi manter as mães com uma retaguarda, manter as mães seguras dentro dessa jornada. Então, se você quiser, tiver interesse, entra lá, clica no link que está lá na bio, você vai conhecer a comunidade, você preenche o formulário, alguém da nossa equipe entra em contato com vocês e aí vocês vão poder tirar suas dúvidas, seja lá o que for, tá? Para a gente começar a nossa live, a Raquel chegou no meu consultório. As meninas estavam com 9 dias de vida, as gêmeas, a Lívia e a Lavínia, 9 dias de vida. Elas tinham nascido de 34 semanas, então foram prematuras. E dentro da maternidade, elas nasceram com um pezinho bom para 34 semanas, foi mais de 2,5 kg, tá? Mas nasceram de cesárea. Então foram prematuras, nasceram de cesárea. Dentro da maternidade tiveram dificuldade para sugar. Lógico, a prematuridade ela já vem com essa dificuldade. Os bebês podem estar prontos a partir de 34 semanas ou não. Tem bebês que já sugam com 33, 34, mas é uma sucção débil, é uma sucção mais fraca. E alguns bebês também têm dificuldade, não sugam com 34 semanas. E além disso, ela passou dentro da maternidade, ela não, os bebês passaram por 2 procedimentos de frenulectomia, que eu me lembro. Se eu estiver errada, ela vai falar aqui na live. O que é isso? É quando você corta a linguinha do bebê, porque supõe-se que o bebê tem uma língua presa, uma anquiloglossia. E até onde eu percebi, essa frenulectomia foi feita inicialmente pelo próprio pediatra que assistiu as crianças ali. Que é algo também que não é recomendado. Que o bebê nasce, já se faça a frenulectomia. Eu não lembro se o caso da Raquel foi esse, ou se foi de outra mãe, ela vai me lembrar. Mas o que eu fiquei mais chocada foi que elas passaram por 2 procedimentos. Isso não deveria acontecer, porque a partir do momento que você faz uma avaliação da mamada, você chama a fono, caso essa mamada seja ineficiente, você suspeite que a linguinha está presa. Essa fono avalia, ela pode considerar que realmente a linguinha presa está atrapalhando a mamada, mas nesse caso são prematuras, a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado, porque o prematuro já suga com menos efetividade, né? De qualquer maneira, essa frenulectomia tem que ser feita por um profissional especializado, que deve ser, de preferência, um odonto pediatra, um cirurgião pediátrico ou até um otorrino, tá? Não é indicado que seja feita pelo pediatra. Eu sou pediatra
Eu já fiz frenectomia na minha época, lá na residência, porque em outros tempos, quando o neném nascia, você olhava, você via aquele freinho, nem esperava o bebê ir pro peito da mãe, já passava o bisturi. Era assim, gente. Infelizmente, era assim que acontecia. A gente aprendia isso na faculdade, e hoje a gente sabe que não deve mais ser assim. A mãe precisa ser avaliada, a sucção precisa ser avaliada antes da gente fazer esse procedimento. Mas então as meninas passaram por esse procedimento. Quando chegaram ao consultório, estavam com 9 dias de vida. Elas estavam mamando fórmula após o peito, mas não sugavam no peito. Tinha muita dificuldade na primeira consulta. Ela estava oferecendo leite ordenhado e fórmula 60 ml, tá? As bebês, elas estavam com, 9 dias de vida. Olha só, 9 dias de vida, gemelares prematuras, mamando 60 ml de fórmula, que foi o que foi prescrito para elas lá no hospital. Então assim, gente, lembre o seguinte, tá? O estômago do bebezinho recém-nascido é muito pequenininho. Com 9 dias de vida, 60 ml de fórmula, esses bebês estavam praticamente tomando só fórmula, porque nem cabe no estômago tanta coisa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a prescrição de fórmula para bebês, que é feita dentro do hospital, mas principalmente para prematuros. Então, ali a gente acertou a técnica, orientou, continuamos fazendo o quê? Continuamos fazendo a translactação, que era a sondinha. As meninas mamavam, tentavam estimular o peito da mãe e a gente passava o leitinho com a sondinha, porque a gente sabia que ainda tinha uma sucção débil, ainda fraquinha, e com a sondinha acoplada no peito, elas sugavam no seio da mãe para estimular o seio materno. Então o objetivo disso era o quê? Elas sugando no seio materno estimula a produção de leite materno. Então o que eu tentei trabalhar com a Raquel foi isso, ela entender que o importante nesse momento era as bebês estarem indo para o peito. Ela não tinha que se estressar, ela não tinha que pensar em, nossa, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Será que eu vou amamentar exclusivamente? Isso era para depois. Naquele momento que a gente precisava era que essa complementação fosse com menos volume de leite, se necessário as bebês fossem mais vezes para o peito e elas estimulassem a mama materna. E na impossibilidade, na dor, que ela fizesse a ordenha desse leite e oferecesse no copinho ou através da sonda dedo, tá? Então, eu vou chamar a Raquel aqui, porque a Raquel tem muita coisa para nos contar, para nos dizer o que para ela foi o diferencial, o que fez a diferença para ela conseguir amamentar e se ela concorda comigo que o fator mental e rede de apoio faz toda a diferença. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Cristiano? Tudo bem? Raquel, estou com 4 meses agora, né? Eu estava contando aqui pro pessoal a sua história. Se eu falei alguma coisa que não é, você me ajuda. Então, vamos recapitular. As meninas nasceram de 34 semanas, certo? 35. 35. E nasceram, elas ficaram internadas no hospital alguns dias? A gente saiu com 48 horas, só que uma delas precisou ser reinternada por icterícia. Verdade, por icterícia, é mesmo. Eu tinha esquecido essa parte. E como é que foi, Raquel, num primeiro momento, quando elas nasceram, como é que foi na sala de parto, como é que foi para pegar dentro do hospital, como é que foi a questão da avaliação da linguinha? Então, doutora, isso daí é até uma das coisas que me deixa bem chateada lá da maternidade, que eles falaram que eles fizeram aquela golden hour lá, mas não foi feita. Eu recebi as meninas não tiveram nenhuma intercorrência quando nasceram, embora elas tenham sido prematuras, elas não precisaram de oxigênio nem nada. Uhum. Era recomendado fazer a golden hour. Sim. Não oxigenada, só que elas só foram entregues para mim bem depois, já vestidas, encapotadas. Então, assim, eu também não sabia nem como dar mamar das primeiras filhas, sabe? E ficou. Eles só foram tentar dar mamar, me ensinar a dar mamar mesmo. Passando várias horas, eu já estava no quarto com elas. Entendi. Elas nasceram em qual hospital, Raquel? O evangélico. No evangélico, né?
elas nasceram bem, com bons Bem, natais. Então, uma coisa que eu quero colocar para vocês que estão aqui, independente de ser gêmeos, tá, meninas? A Golden Hour, ela pode ser feita com crianças a partir de 34 semanas, tá? Desde que nasçam com boa vitalidade. O que seria uma Golden Hour bem executada? O bebê nasceu, mesmo que seja cesárea, clampeou o cordão. Você não clampeia o cordão rapidamente, você espera pelo menos 60 segundos para clampear esse cordão. Coloca o bebê junto da mãe. Então, se são gêmeos, a sala de parto tem que estar preparada para receber 2 crianças. Então, a equipe ela tem que ser em dobro. E a criança, se nasceu com boa vitalidade, mesmo sendo cesárea, ela deve ser colocada ao lado da mãe, ali perto da mãe, e a também, tá? E assim, a mãe tem que passar pela recuperação, lógico, né? A recuperação anestésica, porém, essa criança, ela, enquanto a mãe fica, se recupera, ela está com o pai. Se ela está com boa vitalidade, ela tem que ir pro peito do pai, ela tem que ficar com o pai, tá? Então, assim, olha, mais esse fator da Raquel, agora, que foi um atrapalhador, tá? Para amamentação, porque os estudos já mostram que bebês que não passam pela Golden Hour depois têm mais dificuldade para manter o aleitamento, principalmente exclusivo, principalmente gêmeos. Então, eu considero que a Raquel e o Juliano são 2 vencedores, tá? Vocês têm muito certo na cabeça de vocês. Esqueçam essa fase, esqueça isso, isso já foi. E vocês passaram por tudo isso e conseguiram alcançar o sonho da amamentação exclusiva. Então é isso que tem que ficar para vocês. Mas eu preciso falar para as mães que estão aqui o que é uma boa Golden Hour para que quando elas cheguem no momento delas, elas saibam como conversar com a equipe antes de ir para a sala de parto, como conversar com elas, né? Por isso que é bom haver um preparo nessa questão da amamentação antes do bebê nascer, né? E com relação à frenectomia, o Raquel, como é que foi essa questão? Como é que foi feito? Eu lembro que você falou que foi feito 2 vezes. isso. Foi assim, doutora. Eles nem perguntaram se era para fazer ou não. Eles só fizeram. Não te Ah, falaram? não. Não te falaram nada assim, olha, Raquel. Não, então, a gente faz aquela consulta, né? Era com a plantonista mesmo, ela pediu para levar lá para fazer aquela olhada do dia, né? Daí, como eram 2, a minha mãe que levou uma e eu tava com a outra no quarto. Aí lá ela falou assim, precisa fazer dar o piquezinho na língua, porque é muito colado. E já pegaram e fizeram, né? Fizeram com a tesoura mesmo. Aí da outra também pegaram e fizeram. Eu lembro até que ela falou, sangrou bastante. Acho que da Lívia tinha sangrado bastante. E que ela podia estranhar para mamar. Mas elas já não estavam mamando mesmo, né? Porque elas já tinham bastante dificuldade. Só para completar, eu quero falar para vocês que estão aqui, tá? Que nunca se deve fazer um procedimento desse bebê sem falar com a mãe, também tá errado, tá? Ou o pai, a mãe, tá? Os responsáveis, nunca se deve ser feito isso. Isso está errado. Então, o pediatra não pode fazer isso, e se o pediatra faz isso, ele é inexperiente, ele não está ainda entendendo da pediatria, da ética médica, porque ele não pode fazer isso lá com a mãe, principalmente nos dias de hoje, tá? Uma outra razão para isso. A frenectomia, ela pode ser um risco mesmo, porque a língua é um órgão vascularizado e com muita inervação também. Então você pode lesar um vaso importante, causar um grande sangramento ali e se complicar. Quem faz isso, né? E depois complica o bebê, complica a mãe. Então, esse procedimento não pode ser feito sem a anuência de vocês, sem o conhecimento de vocês, sem a permissão de vocês. E eu já digo para vocês, não permitam. Tá? Não permitam que o pediatra faça. Eu estou falando isso com o pediatra. Falei, olha, doutor, vamos avaliar
primeiro com a fono e, se tiver indicação, a gente chama um odonto pediatra, um odonto cirurgião para fazer esse procedimento. E aí as coisas serão feitas da forma que tem que ser feita e, se precisar, vai ser feito de forma efetiva. Você vai fazer a frenulectomia mesmo, que é diferente da frenectomia. Frenectomia é o piquezinho. A frenulectomia é quando é feita uma cirurgia um pouco mais profunda para se resolver o problema, né? Pode continuar, Raquel. Então, doutora, eles fizeram, daí, assim, já não estavam mamando, aí piorou, né? Porque acho que elas estavam com dor. Uhum. E aí desde o primeiro dia, eu ia na sala de amamentação, ficava horas lá tentando, elas não mamavam. Aí acabava andando no copinho, só que o copo, como elas tinham a língua presa, elas se atrapalhavam no copinho porque elas não conseguiam pôr a língua para fora Uhum. para né, o leite. Sim. E acabava vazando tudo o leite, e choravam muito lá na sala de amamentação. Aí todo dia, quando eu passava o pediatra, eu falava, olha, elas não estão mamando certo. Aí eles falavam assim, mas é assim mesmo, que recém-nascido precisa de muito pouco, o que elas tiverem mamando tá certo. E daí nós tivemos na quarta-feira, elas nasceram, na sexta a gente recebeu alta e foi para casa, né? Aí chegou no sábado, eu percebendo que elas não estavam mamando mesmo, eu pedi a avaliação da fono, por conta do. Eu tinha visto um vídeo da fono sobre a frenectomia, né? Aí a fono foi lá na casa da minha mãe, né? Que eu não moro em Londrina. Ela foi lá, avaliou e ela viu que tinha sido feito errado o procedimento, que a língua estava colada. Uhum. Ela estava furada. Uhum. A fono falou que só machucou a linguinha delas, furou, mas não descolou. Uhum. E daí ela tinha que fazer de novo, só que daí com bisturi, aí assim já mistura de novo. Uhum. Usar anestesia, aí faz tudo mais certo. Entendi. Eu vi que teve uma mãe que escreveu aí, né? Esse que eu tô vendo hoje, então, puta, se tiver que fazer, que seja feita com um especialista, né? Bom, Raquel, você passou por todas essas dificuldades. Eu tenho aqui o seu histórico de você retornando com as meninas ganhando peso. Então, você chegou, elas estavam tomando 60 ml de fórmula, e aí, com a paciência, não foi só técnica, quero que isso fique muito claro, gente. E foi por isso que eu chamei a Raquel aqui. Com certeza teve uma questão aí que ela teve que trabalhar mental, de paciência, emocional, com que favoreceram que ela conseguisse, porque aí no segundo consulta estava dando só 10 ml de complemento, já estava no peito só 10 mlzinho e até suspender totalmente. Então eu queria que você contasse pra gente, Raquel, o que você acha que foi o diferencial, tá? Para você conseguir, o que você fez, tá? Para confiar que estava sendo suficiente o seu leite, para acreditar que era possível. Eu quero que você conte como é que você usa a técnica hoje, tá? A gente vai falar como que a gente amamenta gêmeos. Quero que você conte isso pra gente, mas principalmente a questão mental e emocional, tá? Você tem algum histórico anterior de ter tido depressão, ter tido ansiedade, seja na adolescência, seja em qualquer etapa da vida? Uhum. Sim, doutora. Eu tive, né, quando eu era adolescente, tive depressão. Aí quando as meninas nasceram, eu senti também, estava bastante abalada, porque tudo isso, né, que aconteceu, ainda o, os meus pontos da cesárea abriram, demorou mais de um mês, assim, para fechar, cicatrizar tudo, mais de um mês. Inflamou, eu tive que tomar antibiótico, assim, umas 3 semanas, sabe? Foi tudo junto, né? Sim. Daí teve essa questão de ter que fazer cirurgia de novo, delas não mamarem nada, assim, delas não acordarem, né? Porque isso também, elas não acordavam para mamar, a gente que tem que estar acordando. E daí eu achava que estava fazendo tudo errado. Aí quando a gente passou, né, assim,
tanto pela senhora, quanto eu fiz também um acompanhamento com a enfermeira, que é consultora de amamentação. E daí, vocês duas me deram mais confiança, né? Eu cheguei até a perguntar, falei, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Aí vocês falaram, não tá errado, tá certo, vai dar. Acho que a senhora foi a primeira que falou que eu conseguiria amamentar as duas, porque todo mundo falava, amamentar duas não dá certo, amamentar duas, você não vai ter leite, sempre. Até médicos mesmo falavam, sabe? Falavam, é muito difícil aumentar gênero explosivo. E a senhora foi a primeira que falou que daria certo. E daí quando a gente já foi com 9 dias, né? Porque a Lavínia chegou assim internada, então a gente foi um pouquinho. Aquela primeira consulta que seria de 7 dias, a gente foi com 9, né? Sim. Daí eu achava que com 9 dias eu já achava que tinha acabado todas as chances de amamentar. Porque eu achei que talvez tinham que feito desde o começo, não pegaram, acho que não deu certo nunca mais. Daí a senhora falou, não, a gente não pode deixar baixar a produção de leite, vamos ordenhar e elas vão conseguir uma hora. Elas vão crescer, porque elas são muito pequenas, elas não têm força, né? Isso. É como a senhora falou, elas não sabem nem que nasceram. Aí assim foi. Eu ordenhava de 2 em 2 horas. E o que eu falei? Colocava o despertador lá 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Elas não acordavam, a gente que tinha que acordar elas, e mesmo assim eu acordava para ordenhar. Sim. Não saía assim muita coisa, mas o que saía tava dando para dar duas, né? E conforme foi ordenhando, aí foi aumentando mais. Tem alguma coisa que eu falei na consulta que aumentou sua confiança, que te deixou mais tranquila para você tentar falar, não, pode dar certo? Teve alguma coisa? Eu acho que foi o processo. A gente achou que o processo estava errado, né? De estar... É cansativo, né? No começo. Sim, a gente sabia. Aí, quando foi... A gente achava que estava fazendo tudo errado. A gente achava que estava fazendo tudo errado. Aí, quando a gente foi anunciar, a senhora falou assim, não, é assim mesmo. E vocês têm que cada vez mais estimular essas mamas, né? No caso, ordenhando, no caso, dando para elas também. Elas também foram aprender, né, a pegar mais o peito. A gente viu nitidamente o processo delas, né? Mas, assim, o que deu mais confiança pra gente foi a gente entender que o processo era esse mesmo. É devagarzinho, é você, sabe, se dedicando, fazendo... Paciência, né, Juliana? Isso, entendeu? Porque é cansativo, né? No começo. E assim, a gente ia lá na sala de alimentação e Passava horas lá, a gente tentava colocar elas no peito e elas não iam, não faziam nada, né? Estavam cansadas, estressadas, choravam muito. Aí a técnica que ajudou bastante a gente no começo foi a técnica. Algo um pouco mais alto, Juliano. Porque... A técnica que ajudou bastante a gente também foi da sonda-dedo, né? Que aí a gente ia ordenhando quando elas não conseguiam pegar, porque elas ainda não tinham tanta força, assim, né? Para puxar o leite. E daí a gente dava a sonda-dedo, depois fazia no peito. Dela, e devagarzinho elas foram pegando até não precisar mais. Não precisa mais. Que legal, hein? Ó, tem uma pergunta para vocês aqui, ó. Você amamentava de cada vez ou no início fazia ao mesmo tempo com as duas? Como é que vocês faziam naquele início e agora? Naquele início, elas não conseguiam, elas precisavam de ajuda, eu tinha que fazer sempre a pega para elas, em C, né? E deixar o bico bem fininho, porque a boquinha delas era muito pequenininha. Então eu tinha que deixar bem apertadinho o bico do peito para elas conseguirem sugar. Então não dava para fazer com as duas. Elas eram mais molinhas também, né? Eu só conseguia fazer como eu tinha que segurar com uma mão, o corpinho, a cabeça, né? Eu fazer com a outra, aí não dava para fazer com as duas. Aí conforme elas
foram pegando melhor o peito, aí sim, aí agora a gente consegue dar para as duas. Aham. E também o que ajudou foi ter a almofada de renda. Você tem é isso que eu ia perguntar. Então agora é uma fase boa para dar duas juntas. Hoje eu vi na foto que você estava amamentando duas juntas, né? Uhum. Aliás, linda aquela foto, viu? Ó, Raquel, aquela foto. Hoje, assim, no começo era até engraçado, porque assim, a gente tentava de tudo para que as duas não acordassem ao mesmo tempo, para não ter choro, assim. Porque se elas acordassem, para uma ia ter que ser a que teria que dar a sonda dedo, enquanto eu dava o peito para outra, porque eu não conseguia dar para as duas. Certo. E daí era assim, uma maratona para as duas Eu quero não acordarem. saber o seguinte: o Juliano trabalha em casa, você trabalha fora, como é que tá? Eu lembro que naquela época você ficou um tempo a mais em casa, não foi? Então, eu tive a licença paternidade, eu também, como eu sou professor, eu peguei uma licença, né, de um mês. Uhum. E pelo fato dessa dificuldade delas, do mamar, principalmente que ela não conseguia dar mamar as duas juntas. Aí eu pedi uma licença prêmio, né, que eu tinha de 3 meses, para ficar junto com ela, pelo menos nesse processo, até elas conseguirem, a Raquel colocar as duas juntas, elas entenderem que elas conseguiam juntas, né? Aí a gente conseguiu, foi o que... Viram esse momento juntos? Sim, sim. sim. A gente até brinca, ele fala que ele amamentava também, porque tirava na bombinha, né? E ele dava na sonda dele. E no começo elas demoravam quase 1 hora cada uma, ele dando lá no dedo, sabe? Porque não é rápido igual a mamadeira. Eu tinha que amamentar também, né? Aí demorava assim 40 minutos, 1 hora cada uma, e daí era ele que fazia. Que legal, gente, que legal. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vocês que estão aí na live ainda, participação do pai é essencial aqui nessa história, essencial, tá? Só quero falar para vocês, quem tá antes de gemelar, já vai preparando o marido, tá? Porque esse é um processo que eu vou falar o seguinte, a rede de apoio faz toda a diferença. Quando eu falo rede de apoio, não é que é uma rede enorme. Quem faz mais diferença ali para a mãe gemelar é o marido que tá junto. E eu digo que vocês têm que tomar muito cuidado com a outra rede de apoio, que pode ser muito benéfica, como também pode atrapalhar com a outra rede de apoio. Avós, tias. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque é o que a Raquel já falou ali antes. A maioria das pessoas desencorajavam. É muito difícil, não é possível, é gemelar, é assim mesmo. É assim mesmo, tem que dar e tem que complementar, porque gemelar não manda exclusivamente. Mas não funciona assim, gente. A natureza é sábia, a mulher tem 2 mamas, que é para amamentar exatamente 2 crianças. Essa produção aumenta conforme a demanda dessas crianças, e dá para amamentar até 3 crianças se precisar. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, hoje você está amamentando as 2 ao mesmo tempo, né, Raquel? Ou nem sempre? Como é que tá? Então, hoje eu vou em livre demanda, né? Uma delas demanda mais. Uma delas. A outra, ela chora mais, ela mama mais rápido, né? Por menos tempo, mas aí ela precisa mais vezes. Então, nem sempre bate as 2. Só que pelo menos umas 2, 3 vezes à noite sempre bate os horários, na hora de dormir, ela sempre tem sempre dou mamar junto. Durante o dia, às vezes umas 2 ou 3 vezes no dia, aí bate os horários dela, aí eu dou junto também. É sempre assim, se chorou, aí eu deixo elas mamarem, se eu estiver dando para uma, eu já pego e preparo para outra também. Eu ia te sugerir, eu vou te sugerir isso, mas vocês têm que avaliar também conforme o ganho de peso delas, conforme o tamanho da sua mama, tá? Por quê? O que a gente não quer? Que a mama comece a ficar assimétrica, uma mama encher mais do que a outra, e isso começa a acontecer quando
os gêmeos começam um demanda muito uma mama e o outro menos, tá? Então, como é que a gente recomenda, como é que a gente orienta, né? Você vai dar ao mesmo tempo, coloca as duas uma em cada mama. Você pode trocar as bebês dentro da mesma mamada, trocar de lado, tá? Trocar de lado elas. Pode ser feito isso. Ou não, pode nessa mamada dar só essa mama para essa e só essa mama para essa, certo? Na próxima mamada, você troca as bebês de mama. Independente se você começou essa nenê nessa mama e terminou essa, tá? Na próxima mamada, você vai trocar as bebês de mama. Ela começa na mama que ela não tinha começado antes. Você entendeu? Uhum. E mesmo que uma... Então, você vai tentar avaliar mais ou menos se o choro de uma delas pode coincidir um pouco com o horário das mamadas. Aí, mesmo que a outra não esteja chorando, você pega e coloca. Ah, Uhum. e chorou. Será que é o horário da mamada? Ah, acho que tá quase chegando perto do horário da mamada. Então já vamos pegar as duas. Para você tentar não perder o controle disso, sabe? Do quanto cada uma fica por cada mama. Entendeu? Tá? Essa troca de mama, ela é importante tanto para a mãe poder ter estímulo parecido nas duas mamas. Por quê? Porque um bebê suga diferente do outro. Então, cada bebê precisa estimular de forma parecida as duas mamas, porque senão vai ficar assimétrico mesmo, entendeu? Então, esse é um fator. E o outro é que estimula a lateralidade dos dois bebês, né? Ele mama aqui, depois mama ali, então você vai estimulando isso e evita também torcicolo posicional, tá? Você estimula o bebê das duas formas, a vertical, tônus, cintura escapular, então isso é importante também, né? E tá acompanhando esse ganho de peso, que pelo jeito ali tá super bom, né? Pela foto que eu vi delas, Uhum. eu tava acudindo, não sei, mas onde... Olha lá, perguntando de novo, viu, Raquel? Pergunta aqui, ó. Eu tava acudindo meu bebê aqui, não sei se perdi, mas onde você amamenta quando as duas mamam de uma vez? Então, quando as duas, ela quer saber, eu imagino que ela queira saber assim, quando as duas mamam ao mesmo tempo, onde você tá? Você tá sentada na sala, está no seu quarto, como é que você faz? E quando você sai de casa, você já tá passeando fora de casa, como é que você faz, Raquel? Então, doutora, geralmente, se é à noite, eu dou no quarto mesmo, porque elas dormem com a gente no quarto, né? Uhum. Elas dormem no ninho, então de noite já, aí eu amamento no quarto. Se é durante o dia, eu dou preferência por amamentar na sala, por sair um pouco do quarto mesmo. Uhum. Uhum. Também Você coloca elas em cima da almofada que elas estão de... eu só consigo amamentar as duas na almofada específica de gêmeos. Isso, mas tem que ser mesmo. Eu não vejo outro jeito melhor do que usar essa almofada de gêmeos, viu, gente? Então, se vocês ainda não providenciaram, providenciem, porque vai fazer diferença, né? Quando possível, quando a gente sai também, a gente leva ela. Leva uma... Leva um É isso que eu ia falar. que é Levar. fácil demais. Entende? E quando vocês vão no restaurante, já foram no restaurante comer uma pizza? Não, a gente Ainda não não. foi ainda. Não. Vocês vão só passear na casa da nossa filha. Por enquanto, sim. A gente também é meio medroso, né? Porque faz primeira viagem, a gente tem medo de tudo, assim, de pegar doença. 4 meses, certo? Isso. 4 meses de idade cronológica. Elas têm Dando- aí 2, 3 semaninhas, né? A menos, se a gente for considerar, só fez as vacinas do segundo e do quarto mês, né? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado mesmo. Principalmente se for em locais assim que tem muita gente, né? E tem os cuidados. Mas nada impede que vocês passeiem ao ar livre, entendeu? Peguem elas, coloquem no carro passear lá no lago, em algum lugar ao ar livre.
Entenderam? Uhum. Não, então, a gente, durante a tarde, geralmente, a gente espera baixar o sol, daí a gente sai, faz um passeio aqui no bairro mesmo, né? Uhum. Que a gente mora pequeno. Uhum. Daí a gente sai com elas no carrinho, às vezes elas gostam, às vezes não, depende do calor. Uhum. Mas é Às vezes isso. durante o dia também, de manhã, a gente precisa ir no mercado, precisa fazer alguma coisa e a gente acaba levando ela. Aham. O carrinho já vai preparado, né? Porque Aham. teve uma mudança. Mas elas vão, elas interagem bastante com o meio ambiente, assim, Aham. onde a gente tá. Legal. Eu quero saber outra coisa. Eu quero saber se atualmente, Raquel, você está precisando fazer um tratamento para ansiedade ou não. Então, não, doutora, eu tomei, eu acredito que 1 mês e meio, mais ou menos, um remédio que o obstetra me passou. Uhum. E era. Você lembra o que era? Sertralina? Eu acho que era sertralina. Sei. Eu tomei 1 mês e meio, mas assim que eu fui entendendo que era assim mesmo, eu já fui melhorando, o chororô passou, né? Quando eu cheguei no consultório dessa hora, eu lembro que eu cheguei desabando, né? Foi. Mas assim, né? Esperado. Essa emoção nessa fase e com essa situação que vocês passaram é esperada. E assim, eu vou dizer que vocês passaram por isso muito bem mesmo, tá? E eu falo que a alimentação, ela serve também de tratamento, ela diminui risco de reincidência de depressão. Então, a alimentação, ela é uma terapia, ela diminui risco de depressão pós-parto também, viu? Mamães que estão aqui na live. E, ao menor sinal de que você não esteja melhorando emocionalmente, que não é só um blues pós-parto, porque o blues pós-parto é isso, essa melancolia, essa sensação de incapacidade, de cansaço que vem, e principalmente nessa fase com esses bebês que são prematuros, que passaram por tudo isso, qual a dificuldade pega. E aí essa sensação ela pode sim ser mais intensa, tá? Se confundir com depressão, mas não ser uma depressão, é um blues pós-parto que tá mais que ele tá mais intenso pelos fatores estressores que a mãe está passando, né? Mas a gente tem que ficar muito atenta, porque corrigindo esses fatores, melhorando a situação, a mãe não melhora emocionalmente, não se sente bem, não se sente capaz de estar o tempo todo se sentindo impotente, uma melancolia, uma tristeza profunda, e isso precisa ser visto imediatamente, porque aí pode ser uma depressão, e isso é muito sério, a gente tem que tratar o quanto antes essa mãe, né, para que ela melhore, e o bebê também não sofra as consequências, e até que a produção de leite não diminua, porque se isso for tratado o quanto antes, não vai ter interferência na produção de leite e a mãe pode sim tratar uma depressão durante a amamentação sem restringir a amamentação. Ela toma medicação, se trata, continua amamentando. Então, isso é uma coisa que é muito importante da gente estar falando aqui, tá? E eu considero, Raquel, que você teve uma força mental que foi imprescindível para as coisas darem certo. Com o apoio do Juliano, e o Juliano também, tá? Então, eu quero saber se você sabe descrever para mim, tá? O que você pensava nos momentos em que você se sentia insegura, que você talvez pensasse que não fosse dar certo? O que você pensava para te manter no eixo, para te manter tentando, sem desistir? O que passava, o que passou pela sua cabeça que te manteve forte, te manteve e te trouxe até aqui hoje? Então, doutora, assim, todos os dias que a gente não teve rede de apoio, né? Era eu, Juliano e eu. E daí todos os dias a gente fazia uma oração com elas. Daí a gente revezava, um dia era ele, um dia era eu. E daí a gente sempre pedia para Deus que, se fosse a vontade dele, que ele permitisse que as meninas mamassem pela saúde delas mesmo, né? Assim,
era o meu sonho amamentar, mas o que eu mais queria de amamentar era por conta da saúde delas. Ainda mais por elas serem prematuras, né? Uhum. E daí, nossa, foi bastante joelho no chão, muitas lágrimas, eu chorava, ele chorava, né? Eu tô até arrepiada aqui, viu, gente? Sabe Uhum. por quê? Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no poder da oração, tá? E quando eu tenho oportunidade, eu falo isso para as mães, que elas precisam pedir, elas precisam acreditar. A gente tem, eu sou cristã, tá? Então, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Eu sei que isso é o mistério da fé, ninguém sabe explicar, mas a gente tem uma força interior e a gente sabe que quando Jesus foi, ele deixou com a gente o Espírito Santo, né? E eu acredito nisso, e eu acho que quando a gente pede com força, com fé, e acreditando que aquilo é possível, né? Essa energia que a gente não sabe descrever de onde vem, nos torna mais fortes, né? E, e eu acho que é essa junção, né, da oração, da sua fé e do seu agir é que fazem com que as coisas aconteçam, né? E deve ter essa oração que você fazia para sua filha, com certeza te tornava mais forte. Então, o que Deus fazia, na minha opinião, era te capacitar para que você não desistisse. Entende? Era te ajudar a se manter equilibrada para que a sua produção continuasse. E vocês, mães que estão aqui ainda, vocês têm que acreditar muito nisso, porque isso faz diferença, né? E, nossa, eu gostei muito do que você me falou aqui. E você, Juliano, o que você acha? É que eu saí, voltei. Deus me livre. Sobre o que a gente passou nesse É, período? você acha, o que manteve vocês Olha, firmes? eu vou ser bem sincero, foi uma experiência única, né? Experiência única e a gente queria passar da melhor forma possível. E a melhor forma possível para elas, pesquisando, analisando, vendo com os médicos, né? No caso que a senhora foi a primeira que a gente, graças a Deus, foi pessoas que foram colocadas nas nossas vidas que nos deram apoio, mostraram um caminho certo, entendeu? E esse foi a total diferença. Porque muitas vezes, igual você estava falando da rede de apoio, muitas vezes atrapalha pelo fato de você estar fazendo uma coisa certa, né? E você não sabe, porque você é pai de primeira viagem, não sabe ainda como lidar com aquela situação, e vem muitas dúvidas na sua cabeça, né? Uhum. Se você está fazendo certo, se você tá indo pelo caminho correto, se essa forma é ideal, é melhor para elas. E a todo momento Deus mostrava para a gente que a gente estava no caminho certo. Entendeu? Através dos profissionais, foi muito importante para a gente, entendeu? A gente procurou vários, quem está na live aí, procure. Pesquise, pediatra, igual a senhora, a gente viu que era especialista em amamentação, sabia lidar com essa parte que a gente não sabia o processo, como que era. E a todo momento a gente colocava diante de Deus para colocar pessoas no nosso caminho, que nos mostrasse o caminho certo. Mostrasse o caminho, por mais que o caminho não seja tão fácil, né? Mas que seja melhor para elas e para a gente também. Porque hoje a gente colhe frutos que, graças a Deus, elas estão bem, nada de saúde, a gente dá as vacinas nela, até as vacinas têm reação e tem pouca reação, né? Elas estão ganhando peso de uma forma muito boa, a interação delas, elas brincam já, a esperteza, né? Eu vi que teve uma moça que perguntou se elas acordam muito de noite, até o sono melhorou, é verdade, né? A Lavínia acorda mais e a Lívia acorda menos, mas se eu te falar que durante uma semana é um dia que elas acordam bastante, durante os 7 dias.
A Lívia nem acorda, ela Olha, dorme 6, 7 horas ali. A Lavínia ainda dorme umas 4, 3, 4 horas. vocês sabem que vocês estão na fase que é um salto de desenvolvimento importante para o bebê. Inclusive, atendi várias mães essa semana passada, com a mesma queixa de bebê acordando muitas vezes à noite, tá? É fase de 4 meses, exatamente, entendeu? 3,5, 4 meses, 5. Por quê? Porque o bebê está passando por um salto de desenvolvimento, começa a rolar para cá, para lá, vira para lá, vira para... Ele fica mais ágil, e isso faz com que ele tenha uma alteração no padrão de sono desse bebê. Então, vocês estão realmente sendo muito abençoados, viu? Porque vocês poderiam estar normalmente passando por uma fase aí que os bebês... A gente percebe que elas acordam... Começar a acordar mais vezes. Começar a acordar mais vezes, mas do que era antes, né? Do que quando a gente começou o processo todo ali, com 15 dias, que elas tinham que amamentar, né? Tinha que tirar, era cansativo, que às vezes tinha que dar sonda do dedo, não dava para dar as duas junto. Acho que o processo foi melhorando para elas. Muito pra elas. É que assim, a sonda dedo, cada mamada delas, a gente demorava em média umas 2 horas em cada mamada. Entendeu? Porque daí eu dava no peito, elas ficavam ali uns 20 minutos, uma de cada vez, né? E daí tinha que dar no dedo. Então, a gente ficava em torno assim, da mamada umas 2 horas. Era mais ou menos. E isso assim, 8 vezes no dia. Muito pior. A gente, assim, no começo, que elas não mamavam direito no peito, era muito pior do que hoje. Sim. Teve dias no começo que a gente não conseguiu tomar banho, não conseguia ir no banheiro, porque eu estava ali com elas e era só pra isso que a gente vivia, né? Então hoje, assim, hoje elas acordaram, que nem a Lavínia, a noite passada a Lavínia acordou bastante. Ela acordou umas 5 vezes, não foi? 4 vezes. Mas assim, diante do que era, do que a gente passava antes, né? Que a gente acordava, por exemplo, 3 horas da manhã e ia dormir 5, 6 horas da manhã, e depois já tinha que acordar de novo, já estava no horário de mamar de novo. Hoje elas são mais eficientes. Em torno de 15 minutos, a meia hora, já mama, já depois já tira o sono delas. Aí já volta e já dorme mais. A Lavínia acorda mais, né? Ela mama uns 10 minutos, 15 minutos da noite, aí ela já volta, dorme mais umas 2 horas, acorda de novo. Mas assim Beleza, então, olha, gente, elas têm só 4 meses. A gente vê vocês contando toda essa trajetória, da impressão. Esse início parece que não acaba, não é assim? Parece que não acaba. Mas se você parar e pensar, não, foi só 4 meses, né? Assim, se a gente pensar dessa forma, como a gente costuma pensar no dia a dia, na nossa vida, né? Mas quando a gente tem um bebezinho recém-nascido, é assim, né? O tempo parece que não passa nunca, né? Mas eu vou falar para vocês aqui, porque vai daqui a pouco capaz de derrubarem a live. Agradecer muito pela presença de vocês, compartilhar toda essa experiência, dar as dicas para as mães, mostrarem o quanto essa resiliência, essa fé de vocês também ajudou, tá? Agradecer demais e deixar um recado para quem tiver aqui. Pode falar. Uma coisa. Eu não acredito, assim, no começo a gente não acredita tanto, né? Mas realmente a produção de leite aumenta muito. Muito, muito, muito. Demais, demais. Eu no começo, catando migalhas, gotinhas. Hoje em dia, a Raquel consegue tirar um pouco de leite para deixar armazenado e ainda elas mamam livre demanda. Na hora que elas mamam, e faz toda a diferença. Quanto mais a Raquel dá,
mas ela tem leite. Mas Impressionante. vocês já ouviram falar da lei de Mateus? Vocês já ouviram falar da lei de Mateus? Tem na Bíblia? Não. Não. Como é que é? A quem mais tem, mais será dado. A quem menos fizer, mais será tirado. O que é a lei de Mateus? Baseado num versículo da Bíblia, que é aquele que, quanto mais você produz, mais você é agraciado. Quanto mais você produz, mais você é agraciado. Então, é isso. Na amamentação, é isso. E se vocês doarem leite, bicho, aí vocês não vão ver fim de leite, entendeu? Eu falo para as mães, quando elas acham que estão com pouco leite, eu falo para elas, sabe o que vocês têm que fazer? Começa a doar leite. Começa a tirar umas gotinhas de leite e pensa na doação e doa para o banco de leite. Mas, doutora, não tenho leite nem para o meu filho. Eu falo, não, você vai dar para o teu filho, você vai doar para o banco. Porque o recém-nascido da UTI ele precisa de nem 10 ml de leite. Entendeu? As mães, se elas soubessem que 60 ml de leite que ela tira, ela alimenta 10 recém-nascidos da UTI. Sabia? Então, a doação de leite é uma forma de você aumentar seu leite, tá? Eu queria deixar uma mensagem, olha, aqui falando da live, ó, gente, como é que foi uma bênção de vocês, ó. A meia tá esperando meme, já estava desencorajada. Olha que legal, tá vendo? Agora já fiquei bem esperançosa que eu consegui, assim como acho que é Patrícia, né? Olha, Pati, você acredite, tá? Acredite, porque se a gente não acreditar, a gente não consegue. A gente, antes de tudo, tem que acreditar. Eu falo sempre para as mães quando chegam para mim o seguinte: você acredita? Você quer? Porque se ela não acreditar, não há o que eu faça para fazer essa mãe amamentar. Isso não acredita, tá? Eu quero que você um versículo, tá? Eu acho tão bonito para quem está assistindo, para vocês dois, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Antes, deixem que Deus os transforme a sua mentalidade para que você conheça a boa e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Então, a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar a nossa mentalidade para a gente conseguir conhecer a boa e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E vocês conseguiram isso porque vocês mudaram a mentalidade, vocês mantiveram a mente forte, tiveram fé e foram e encararam o que tinha que encarar. Então, olha, Deus abençoe vocês. Obrigada por participar da live. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar essa mãe e muitas outras que vão assistir essa live depois. Tá bom? Beijão, abraço, fiquem com Deus, tá bom? Beijo, até mais. Até mais. Mais uma vez, vou lembrar que tem a comunidade Mamãe Nota 1000, que está no link da minha bio, tá? Se você quiser fazer parte, vai lá, preenche o formulário. Se tiver dúvida, eu não sei se eu quero entrar, não sei, eu tenho dúvida disso, aquilo, entre em contato. Se você preencher o formulário, alguém da equipe entra em contato com vocês, vai tirar as dúvidas e a gente vai conversando. Mas olha, eu falo para vocês que essa comunidade vai ser muito legal, tá? Vai ser muito legal, a gente vai ter oportunidade de conversar e de poder estar mais junto, de forma mais individualizada, mais próxima. Se você quiser conversar comigo através da minha consulta, do meu consultório, também vai lá no link da minha bio, entra, tem o telefone do consultório, a gente também conversa com vocês. Se você quiser conversar comigo sozinha, tá? Fazer uma consulta, uma avaliação, porque eu falo para vocês. Às vezes as mães têm plano de saúde, mas o plano não cobre a amamentação. O plano, ele cobre uma consulta de 15 minutos. É que eu não consigo atender um paciente, por mais que seja plano de saúde, em 15 minutos, de jeito nenhum. Eu tenho que entender o que aquela mãe está passando, o que ela precisa, não tem como. Mas uma consulta de amamentação, eu não consigo fazer pelo plano de saúde. E eu sei que todas as mães com bebês até um mês, quase que 90%, pelo menos nas 2 primeiras semanas, se ela não tiver experiência, não for mãe de terceira, quarta viagem, ela precisa de uma orientação. A gente precisa avaliar a amamentação, a pega, ver se o bebê está mamando direito, ver se o bebê está ganhando peso.
Então, não adianta chegar com o bebê recém-nascido e você olhar só o bebezinho. Eu não consigo fazer isso. Então, eu sei que muitas mães, às vezes, elas têm me ligado e perguntado se eu faço a consulta só do bebezinho. A mãe que acabou de ter bebê. E eu falo, não, eu tenho uma consulta que é pediatria geral, que é um valor X, ou faço pelo convênio, e tem a consulta da amamentação, que eu tenho que olhar esse bebê e essa mãe. Então, é isso que eu coloco para vocês quando vocês me perguntam pelo WhatsApp ou para a secretária, por que a doutora não gosta de atender a primeira consulta do recém-nascido sem avaliar a amamentação? Porque muitas vezes a gente está examinando o bebê está tudo bem, mas aí não tem um bom ganho de peso. Você nota alguma coisa de diferente naquele bebê e pode estar interferindo na amamentação. E aí a gente vai ter que avaliar a amamentação. Vai ter que ver a pega, vai ter que ver se esse bebê tem algum outro fator que pode estar interferindo, se tem uma anquiloglossia, se pode ter um torcicolo congênito. Então, assim, você começa a ter que avaliar a amamentação. Não tem como, tá? E eu digo para vocês assim, que vale a pena investir. Por quê? Porque um bebezinho que não mame, que a mãe tem aqui que dar a fórmula, ele gasta por volta de 700, 800 reais com leite, com fórmula, por mês. Então, no mês você já gastou 700, 800 reais se seu bebê desmamar, tá? E se você começar a fórmula, a chance de desmamar vai aumentando. Quanto mais fórmula você dá no começo, maior a chance de desmamar precocemente. E aí o seu gasto com fórmula vai ser até o primeiro ano do bebê, todo mês, pelo menos 700, 800 reais. Depois, quando o bebê cresce, esse gasto aumenta porque ele mama mais. Então, gente, pensem nisso. Quando vocês pensarem se vale ou não a pena fazer uma consulta de amamentação com um pediatra, pensa nesse gasto, nessa despesa que você tem aí depois até um ano do bebê com fórmula. E se o bebê tiver alergia à proteína do leite de vaca, esse gasto, ele aumenta muito, tá? Porque aí a fórmula é uma fórmula especial. Então, eu queria falar isso para vocês. Deixar um beijo, agradecer pela presença aqui na live. E até quinta-feira que vem. Até lá, um beijo. Até mais.